E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Ou seja, ele fala no plural, mas que eu os ressuscite no último dia. Esse último dia chegou? Por acaso foi o ano 70, depois de Cristo? Depois do Messias? Refutando o preterismo. O último dia não foi no ano 70. Shalom, amigos na fé visitantes do canal. A paz de Yahushua, a paz do Messias, o qual a maioria conhece pelo nome de Jesus no português. Como viram no título, esse é um vídeo para refutar o preterismo. Então vou fazer uma breve introdução sobre o que é preterismo. O que é preterismo? É uma linha de pensamento teológica que acredita que todas as profecias bíblicas se cumpriram até o ano 70 DC, ou 70 depois do Messias, depois de Cristo. Todas as profecias, inclusive do Novo Testamento até o Apocalipse. Hoje, atualmente, existem duas vertentes que mais se destacam entre o preterismo. O preterismo parcial, que acredita ainda que algumas profecias, como a de Apocalipse capítulo 20, quando o inimigo é solto depois de preso por 1000 anos, ainda vai se cumprir. E também tem o preterismo total, como eu já falei, que acredita que todas as profecias já se cumpriram. E como base, o preterismo, tanto parcial como total, usam a passagem do capítulo 24 de Mateus, como também de Lucas, capítulo 21, porém com versículos isolados, interpretando que a vinda, ou segunda vinda do nosso amado Salvador se cumpriu no ano 70 DC, para o povo judeu, que a sua segunda vinda seria somente para o povo judeu. E se cumpre essa profecia, inclusive Apocalipse capítulo 19, no ano 70, o que é uma contradição com todo o contexto dos capítulos 24 e 21 de Mateus e Lucas. E duas pessoas da patrística, dos pais da igreja, de uma forma religiosa, Eusébio e Clemente, também usaram essa doutrina, embora ela veio crescer depois de 1604 com o jesuíta católico romano Luís de Alcazar. Então esse jesuíta ele trouxe novamente essa doutrina para tentar refutar os batistas e protestantes daquele tempo. Depois de Martinho Lutero, inclusive anos depois de Martinho Lutero, Luís de Alcazar traz essa doutrina para tentar esfriar a fé dos protestantes e não perder adeptos do catolicismo. Porque os protestantes, destacando os batistas daquele tempo, destacavam Roma como a prostituta ou a grande prostituta de Apocalipse, e também que o anticristo sairia de lá. E isso realmente era uma afronta ao catolicismo. Então esse jesuíta reavivou, a partir de 1604, essa falsa doutrina do preterismo. Embora algumas profecias já tenham se cumprido, existem várias profecias, inclusive do Antigo Testamento, que ainda se cumprirão. Então eis as perguntas. Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo? A ressurreição dos salvos já ocorreu? E agora eis as respostas. Não, não. Agora vamos ver os versículos que eles usam para dizer que ele voltou no ano 70. No livro de Mateus, capítulo 24, nos versículos 1 e 2, temos que depois que Jesus saiu do templo, eu vou ler aqui para vocês. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: "Estás vendo todas estas coisas? Com toda certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas." Estou vendo na versão de King James. Então, eles usam esses dois versículos para dizer que a profecia da volta do Salvador se cumpriu no ano 70, porque o general Tito, com seus exércitos e aliados, entraram em Jerusalém, destruíram o templo e Jerusalém. E se cumpriu essa profecia do Salvador nos versículos 1 e 2. Porém, essa profecia é da destruição do templo e de Jerusalém, e não da vinda dele. Porque do versículo 3 em diante,
eles saem desse momento onde ele profetiza contra o templo e contra Jerusalém, e os apóstolos se achegam a ele perguntando quando se daria essas coisas, ou os sinais da vinda dele, né? Inclusive a destruição do templo. Porém, quando você vê o contexto, principalmente no versículo 8, como está: contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Que acontecimentos ele citou aqui? Do versículo 1 ao 7, a destruição do templo no ano 70, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, a aparição de falsos cristos, o que não acontecia naquela época. Surgia assim falsos messias, querendo ser heróis. É só estudar a história que existiam já falsos messias naquela época, mas não existiam falsos cristos ou falsos messias dizendo que era aquele lá que morreu e ressuscitou, que voltou. Dizendo que era aquele lá que teve os seus discípulos e que regressou. Não existia isso naquela época. Esses falsos cristos vieram realmente surgir em vários lugares em diferentes nações a partir do século XX. Não foi para aquele tempo. Não existia falsos cristos dizendo que era Jesus, ou Yahushua, ou Yahshua, Yeshua, que voltou naquele tempo. Esses caras começaram a surgir a partir do século XX. Ou seja, quando ele vier com poder e grande glória, será para todos os que vivem sobre a face da terra ver, como está no capítulo 21 de Lucas, no versículo 35, onde está: pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Então, quem disse isso? Yahushua HaMashiach, Jesus, o Cristo, como a maioria aprendeu. Ele falou assim, que será para todos os que habitam sobre a face da terra, e não somente para o povo do Oriente Médio, mas para a Europa e todos os outros continentes. Então, por que estou citando esses versículos? Porque eles pulam e desconsideram esses versículos e isolam os que eles usam para defender que ele já voltou no ano 70 e concluíram um entendimento na cabeça das pessoas que não se aprofundam no contexto das Escrituras e das profecias. Por não se aprofundarem no contexto das profecias, caem nessas conclusões isoladas dos falsos mestres. Portanto, vamos ler o que está escrito no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. E assim está: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino ou a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Então temos que este tempo chegou, onde não suportam o verdadeiro ensino, onde não suportam a fé, o amor, a esperança na vinda do nosso amado Salvador, fisicamente. Não suportam essa ideia. Por isso partem para o preterismo e outras falsas doutrinas consideradas heresias. Consequentemente, adotam para si falsos mestres, que para eles trazem a verdadeira sã doutrina, o que não é verdade. No preterismo alegam que estão na graça, e realmente estamos na graça. Mas porque estamos na graça, alegam que o nosso Salvador não voltará mais fisicamente, porque já estamos na graça. Agora, é tudo no contexto espiritual, o que não é verdade. Tudo que é físico tem um reflexo espiritual. No entanto, temos o privilégio e a oportunidade de nascer de novo. Porém, fisicamente, não fomos transformados. Nossos corpos são corruptíveis. E, mesmo sem percebermos, podemos pecar. E o preterismo ensina que não existe mais pecado, o que é uma mentira até diabólica. E o pastor Geraldo Moraes, da Igreja em Espírito e em Verdade, está trazendo esse ensino. E muitas pessoas estão o seguindo. Pessoas continuam roubando, matando e fazendo atrocidades por aí no mundo.
Então o pecado, infelizmente, continua. O pecado terá fim, sim, quando acabar a transgressão, quando realmente for estabelecido o reino eterno, o reino milenial do Messias, quando ele voltar. E o milênio terá seu início a partir do último dia, quando ele voltar. E esse último dia, como foi dito no início do vídeo, ainda não chegou. Ainda não ocorreu. Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo? O Messias Yahushua voltou no ano 70? Não voltou. Os mortos salvos nele já ressuscitaram? Não ressuscitaram. Isso ocorrerá de fato no último dia. Um exemplo é o profeta Daniel, que no capítulo 12, no livro de Daniel, no versículo 13, o anjo Gabriel disse a ele: Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então, no final dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua. Esse final dos tempos, no último dia praticamente, como assim disse o nosso Salvador, que ressuscitará os seus escolhidos, os seus salvos, no último dia. Então o nosso Salvador já voltou fisicamente? Claro que não. Então tenha cuidado, você que está em dúvida com esse ensino, cuidado com esses que estão seguindo essa doutrina. Eles estão desencaminhados, desequilibrados, com a fé morta. Eles regressaram na fé e não perseveraram. Se você está em dúvida, se liberte. Deixe que Yahushua e a sua palavra, porque ele é a palavra, liberte você. Yahushua te ama e não quer que você perca a fé nessa profecia de esperança que ele nos deu. Passará os céus e a terra, mas as suas palavras não haverão de passar. Mas para os preteristas, já passou, né? Ele já voltou, o Novo Testamento já se cumpriu, o Apocalipse já se cumpriu. E como que fica essa passagem? Passará os céus e a terra, mas as palavras dele não haverão de passar. Então se cumprirão totalmente. Então eu e você, em defesa da nossa fé, podemos atuar com críticas realmente de refutação a um pastor que ensina uma heresia dessa. Nada contra a pessoa, a humanidade da pessoa, mas sim contra o ensino herético. O Criador não quer lançar ninguém no inferno, mas lançará aqueles que foram contra ele, aqueles que tomam da sua palavra e trazem enganos às pessoas, matando a fé das pessoas. Podem ter certeza que Yahushua lhes pedirá conta. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais, contra os espíritos enganadores que infelizmente às vezes usam da carne humana, de pessoas que são líderes aí de suas linhas teológicas e desencaminham outras pessoas para dizer que o pecado não existe no mundo onde pai mata filho, filho mata pai, mãe mata filha, filha mata mãe, para dizer que não existe pecado. Realmente é querer tapar o sol com a peneira, como alguns dizem, ou seja, trazer realmente um argumento ineficiente, que não existe pecado, como se fosse o diabo falando, o enganador, o acusador, o nosso adversário. Então, se arrependam dos seus pecados, e Yahushua poderá perdoar vocês, porque se não se arrependerem, vocês poderão perder a salvação e ser lançados no lago de fogo quando ele voltar. E se você gostou desse estudo, clique aí na mãozinha, deixe o seu like. Se não se inscreveu no canal, clique no botão vermelho, inscreva-se e no sininho. E até o próximo estudo. Que o Altíssimo abençoe a todos.